boa tarde. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast da LAF, Entre Facas e Conhecimentos, o podcast que mergulha no mundo da cirurgia geral, para desvendar os segredos por trás das salas de operação. Nesse episódio especial, entrevistaremos o renomado cirurgião geral Dr. Reginaldo Costa Gomes, trazendo informações valiosas para os estudantes de medicina da Faculdade EduFor. Dr. Reginaldo, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Felipe, sou presidente da Liga Acadêmica de Anatomia e Fisiologia Humana da Faculdade EduFor. Sou Adonai. Eu sou Adonai Yavé de Oliveira Souza, eu sou o segundo secretário da Liga de Anatomia e Fisiologia da Faculdade EduFor. É um prazer lhe receber aqui hoje. Eu também sinto-me lisonjeado e com muito prazer estar aqui diante desses jovens médicos, futuro do Maranhão e do Brasil. Jovens esse vão trilhar por uma das profissões mais milenar, mais bonita e mais sagrada que existe no mundo do conhecimento. Oh, coisa boa. Dr. Reginaldo, como eu disse, é um prazer enorme tê-lo aqui. Dr. Reginaldo, para quem não sabe, gente, ele é pai de um colega nosso de faculdade, o Igor. Excelente aluno, pessoa maravilhosa. Os dois filhos agora estão na jornada, né, Dr. Reginaldo? Estão na luta e querendo seguir o caminho do pai. Doutor Reginaldo, a gente queria começar aqui esse nosso bate-papo com uma pergunta. Eu queria saber o que é que lhe levou para a medicina, onde foi que o senhor nasceu, como é que foi sua trajetória. Eu queria que o senhor falasse um pouco do senhor para a gente começar essa conversa. Eu, aos 12 anos de idade, assim, nasci em Pedreiras, né, começando, e em frente à minha casa morei na minha frente tinha a casa de dois médicos importantíssimos que me direcionaram para essa carreira. Kleber Branco, José Carvalho Branco. Foi minha inspiração, vê-los atuar como médicos, como excelentes profissionais e com uma responsabilidade e uma competência extraordinária. Isso me fez trilhar pelo caminho da medicina. O caminho que lhe fez seguir para a cirurgia geral, além dessas suas inspirações, se teve alguém que lhe inspirou a seguir por esse caminho da cirurgia? Da cirurgia geral? Não, eu acho que já foi a afinidade que eu já tive com a cirurgia geral. Eu, quando criança, o hospital ficava bem próximo lá de casa. Quando chegava algum paciente ferido, alguma coisa, eu ainda com 12, 13 anos, eu ia lá, ficava na porta, não entrava dentro no local da cirurgia. E vi os colegas fazendo alguns procedimentos simples, com sutura de pele, uma sutura simples. Já admirava aquilo ali. Eu achei que ali seria a minha vocação, ser médico cirurgião. E aí o senhor era de Pedreiras, como a gente estava conversando aqui antes desse nosso bate-papo estar sendo gravado. O senhor estava falando de uma experiência que o senhor teve na farmácia, que o senhor tinha planos de fazer fora. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais onde é que o senhor cursou medicina, onde é que o senhor fez sua residência, essa experiência que o senhor teve com a farmácia, a visão que o senhor tem de outros estados. Eu queria que o senhor abordasse um pouco melhor isso aí pra gente. Olha, a medicina, como eu sempre digo, o coração daqui é igual São Paulo, do Rio, Estados Unidos, qualquer local. A anatomia não muda. Não muda nada, quer dizer, a anatomia humana... O paciente é o mesmo, né? O paciente é o mesmo. Então, você pode se desenvolver, tanto aqui no Maranhão, como em qualquer lugar do mundo, se você gostar de fazer, você gostar do que faz, ser médico e ser um excelente profissional. Perfeito. E aí, como foi essa experiência do senhor na farmácia? O que é que estava passando pela cabeça do senhor quando o senhor fez? Como eu cheguei aqui em São Luís, com muitas dificuldades, até para acessar uma faculdade pública, por não ter muito conhecimento, não ter muitas condições, eu estudei muito, fiz 3 vestibulares para medicina e não passei, mudei para farmácia. Aí entrei na farmácia primeiro trilhar na área médica, mas meu objetivo maior seria a medicina. Eu vim ali subindo a escada com o senhor, e aí o senhor havia dito que, mesmo sem estudar, o senhor conseguiu passar. Eu consegui passar sim. Eu já tinha estudado tanto na medicina que fiz farmácia 1 ano e sem estudar, tentei medicina de novo e passei. Era seu já, o destino já era seu. Divino. Às vezes acontece disso também, a questão da pressão, né? A gente vem numa trajetória de uma rotina de estudo tão pesada, a gente começa a se pressionar, começa a se cobrar. E aí, quando a gente
relaxa, que a gente está mais tranquilo, as coisas fluem com mais naturalidade, né? Até o conhecimento vem com mais facilidade. Ah, é. Com certeza. Inclusive sobre sua rotina, que a gente também estava muito interessado em saber. E aqui a gente tem uma rotina totalmente diferente do que o que a gente vai encontrar lá na frente, né? Dentro do hospital, dentro da área que a gente for atuar. Sobre sua rotina, o que o senhor tem assim para mostrar pra gente, para falar? Olha, a rotina nem sempre é fácil. Já começa a dificuldade para você passar no vestibular para medicina, porque já é difícil. Eu pensava antigamente que entrar na faculdade era desse tamanho a porta. Mas não. É desse tamanho a porta para entrar na faculdade. Difícil é você sair, vai se afundilando. Vai se afundilando porque se você não tem costume de estudar e de se dedicar à medicina, você não consegue se formar. Então, quando você entra na faculdade de medicina, você tem certeza que você vai se formar, porque você entrou numa faculdade com a porta desse tamanho, mas vai se afunilar e você consegue passar. Entendi. A gente aqui somos alunos do segundo semestre de medicina, né? A Adonai é mais jovem do que eu. Não sei se vocês perceberam, né? Talvez não fique tão claro. Mas é um pouco mais jovem que eu, mas eu tô abrindo mão de muita coisa para estar aqui. Estar cursando medicina está sendo uma abdicação muito grande para mim. E eu percebo também que a própria atividade médica, ela consome muito tempo. Nossa ilustríssima coordenadora, a Messia Souza, ela sempre diz que a medicina ela é um casamento com uma esposa ciumenta. Muito ciumenta e muito zangada. Que te suga muito, te consome demais. E aí eu queria que o senhor me dissesse assim, como é que foi a sua trajetória profissional, né? Depois que o senhor saiu da faculdade, né? Quando o senhor já emendou direto na residência, e o que é que o senhor sentiu de mudança da sua rotina enquanto o senhor não tinha residência, depois que passou a ter residência, e as coisas que o senhor abriu mão, tanto quando estava cursando medicina, como depois em atuar com a medicina profissionalmente. Olha, eu me formei e como tinha muita dificuldade financeira, eu tive que trabalhar um pouco para poder me ajustar financeiramente para poder fazer uma residência. Mas foi perda de tempo. Fui para o interior trabalhar, trabalhei e senti necessidade de procurar melhorar meus conhecimentos. Foi o que eu fiz. Estava no interior, comecei a estudar de novo. Comprei um livro aqui em São Luís e estudei sozinho no interior, trabalhando e estudando. Prestei prova uma residência aqui em São Luís e em São Paulo. São Paulo me classifiquei e passei aqui. E, como lá de São Paulo me classifiquei na clínica médica, e aqui em cirurgia, eu terminei de concluir o restante das provas da cirurgia geral, no qual fiz a residência aqui em São Luís, cirurgia geral. Agora, realmente, você tem que abdicar, como você falou ainda agora, de muitas coisas na medicina. Da família, dos filhos. Você se dedica ao trabalho e consome muito, porque a cirurgia geral, um plantonista de cirurgia geral, você tem que estar lá presente. Você não é à distância, você não dá plantão à distância. O médico cirurgião e emergencista tem que ficar presente, tem que saber resolver as coisas. E para isso precisa fazer uma residência. Hoje, a residência é fundamental para qualquer profissional da área médica. É fazer uma residência e eu ainda aconselho melhor fazer a SUP. A gente tá vendo aí que o senhor passou por algumas dificuldades, mas a gente se interessaria pela maior dificuldade que o senhor apresentou aí nessa sua trajetória aí na medicina. Desde a faculdade até agora. A maior dificuldade que eu tive? Maior dificuldade. Mas dentro da profissão. Da área médica. Dentro da medicina, a dificuldade que eu tive. Casos clínicos, casos cirúrgicos? Sim. É isso? Pode ser. Olha, dois casos interessantes que a medicina, com o tempo, você vai se aprimorando e desenvolvendo. Eu tive um caso interessante em que o paciente diabético, estava falando agora, um paciente diabético, uma paciente de 70, quase 80 anos, chegou lá com a perna necrosada na emergência. E eu prontamente conduzi ao centro cirúrgico, depois de preparado para a cirurgia, e começou a cirurgia. Começou a fazer os planos. Quando cheguei
no plano vascular, me deparei com a cena que não tem nos livros. Foi clampei a artéria para... Fui clampear a artéria para fazer amarrar a artéria, para suturar ela, para não sangrar. Quando eu clipei ela quebrava igual caneta Bic. Quando quebrava, o sangue jorrava longe. Meu Deus, o que eu faço agora? Porque a parede da artéria é elástica. E quando você vai fazer a ligadura do lado, você prende ela com a pinça e amarra. E você consegue conter a hemorragia e hemostasiar. Ligar a artéria. E essa eu não conseguia. Quem sabe ela ia quebrando, ia diminuindo. E eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Então você tem que ser um cirurgião com uma habilidade muito grande, com um pensamento rápido para resolver a situação no qual você se encontra. Aí foi o que eu fiz. Peguei a musculatura, joguei na frente da artéria e amarrei os músculos. Aí consegui estancar o sangramento. Poxa. Salvei a paciente. E isso o senhor não tinha visto em livro nenhum? Nenhum. Eu mudei da técnica para a tática cirúrgica. Teve o segundo caso que o senhor esqueceu de falar pra gente aí. Como a medicina é fascinante, eu gosto muito, eu faço o que gosto, que amo. Ser médico, ser cirurgião. E nós, durante esse período de vida que eu tenho até hoje, o que eu mais me fascinei com o corpo humano foi quando eu fiz a toracotomia, que abriu o coração com ferimento por Japubara e por arma de fogo, por arma de fogo e por arma branca. E tive que botar o coração, colocar o coração na mão e suturar. O coração não parava, ele se mexia. A esternotomia. Era mais difícil, é difícil você fazer uma sutura. Então, para mim, eu achei fascinante. Para mim, o órgão que eu achei melhor, que eu achei mais bonito dentro do corpo humano é o coração. Porque ele não para, é impossível. E para você corrigir aquele trauma, é um tanto quanto difícil. Mas consegui salvar uns 3 ou 4 lesões cardíacas, eu já consegui salvar os pacientes. Essa toracotomia que o senhor está falando é aquela toracotomia anterior, né? A esternotomia que parte Não, que abre o é externo. a Ah, tá, é a lateral, lateral, anterolateral, né? lateral. Um procedimento como esse leva quanto tempo? Você tem que agir rápido, senão o paciente morre. Por tamponamento cardíaco. Porque quando tem uma perfuração por faca ou por arma de fogo, penetra e o coração tem uma membrana que protege ele. O pericárdio, né? É o pericárdio. Então ali dentro ele faz esse movimento, ele se sente confortável ali dentro fazendo esse movimento, deslizando no pericárdio. Quando perfura, o sangue sai do coração e vai ocupando esse espaço onde o coração faz o movimento. Aí começa a fazer um tamponamento cardíaco. Aí o paciente, se você não agir com rapidez, não abrir rápido, o paciente vai morrer por tamponamento cardíaco. Entendi. Aí tem a tríade do tamponamento cardíaco. Urgência jugular, hipofonese das bolhas, hipotensão. Entendi. Teve uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco, que eu queria que o senhor falasse aqui para o pessoal, porque eu achei muito interessante a experiência que o senhor teve em determinado momento que o senhor pensou em seguir um outro caminho dentro da medicina. E aí o senhor falou de uma perspectiva, né, da cirurgia, que eu achei muito interessante, seria muito bom para os nossos ouvintes aí, que em via de regra são estudantes de medicina, então a gente está... Esse podcast, uma das finalidades dele é levar um pouco dessa experiência prática dos profissionais para esses alunos, para que a gente já tenha algum direcionamento das áreas que a gente quer seguir e tudo mais. Olha, eu gostaria de dizer a vocês, aos novos ouvintes, que cirurgião, várias especialidades também vai treinar também com cirurgias. Ortopedia, tem cirurgia ortopédica. A vascular, tem cirurgia vascular. Cirurgia geral abrange todo um contexto. O cirurgião geral abrange todas as especialidades. Claro que você vai se dedicar a uma especialidade com mais anfigo, mais desenvoltura. Ou gastroenterologia, ou cirurgia vascular. Mas todas elas requerem um certo conhecimento. Também a cirurgia ela também leva você para um norte melhor. Você vai ser cirurgião, eu quero ser cirurgião vascular, eu quero ser cirurgião. É a subespecialidade. Nós precisamos de fazer uma outra especialidade, a sub. Mas não quer dizer que
Você pode mudar também de área também, se você quiser. Por exemplo, eu fiz cirurgia geral, mas depois de 6 anos eu quis mudar para oftalmologia. Quando eu fiz a prova, fui classificado, porque é cansativo. A cirurgia é cansativa, mas vale a pena. Ser cirurgião é uma arte milenar do qual você se fascina. Nós estamos fascinados com isso. Doutor, a gente tem que ter relações em todos os ambientes que nós convivemos. E a relação dentro da sala de cirurgia é uma coisa interessantíssima. A sincronia que tem que estar tendo dentro da sala de cirurgia é importante. Eu queria que o senhor contasse sobre a relação com os seus parceiros dentro da sala de cirurgia. Olha, dentro do ambiente cirúrgico, o cirurgião é quem comanda toda... Se você vai operar, é você que é o chefe maior dentro do ambiente cirúrgico. Mas todos os funcionários, todos os colegas que estão lá são importantes. O anestesista, o técnico, o outro cirurgião, porque você não opera sozinho, opera sempre com outro cirurgião, ou com um residente, ou com um acadêmico, mas de preferência com outro médico, porque não dá para se operar sozinho, entendeu? Mas o relacionamento que nós temos com o anestesista tem que ser de uma coisa boa. O ambiente dentro da sala de cirurgia é importante para você manter um equilíbrio, para que tudo decorra bem dentro do procedimento cirúrgico. A equipe tem que estar sincronizada. Por exemplo, um sangramento, chama o banco de sangue, chama o vascular, se tiver no hospital tem vascular. Então você tem que ter essa sincronia e esse pensamento de resolver dar o melhor ao paciente. Não só dentro, como fora também, né? Como fora também. O Igor estava contando aqui pra gente que a relação com seus companheiros de trabalho é muito boa e que o senhor gera isso um momento de descontração também, extra cirurgia. Que o senhor estava mostrando aqui pra gente que só a seriedade não dá para manter a vida. Não dá. O sorriso é de extrema importância. A profissão médica é uma profissão, quer dizer, você tem que fazer aquilo que gosta. Porque você fazendo com amor, você não se cansa. Mas fora do ambiente do hospitalar, ou dentro do ambiente hospitalar, na convivência com os colegas, você tem que ter tem que haver uma harmonia entre os colegas. E aí é um ambiente descontraído, a gente brinca, a gente toca o violão, a gente solta a sanfona. A gente faz tudo assim dentro do ambiente hospitalar para se tornar prazeroso e agradável. O meu filho participou disso aí comigo. Ele viu que é agradável. A gente leva a viola, leva o pandeiro, leva a sanfona e toca. Nos intervalos entre a cirurgia, se torna agradável. Doutor Reginaldo já está acostumado com o microfone, rapaz. Microfone. Doutor Reginaldo. Não estou acostumado. Pela primeira vez que estou falando aqui, é uma coisa boa você passar um pouco daquilo que você sabe, daquilo que você tem que passar aos colegas a inspiração de medicina. É uma coisa formidável. É bom fazer medicina. É gostoso. Eu tenho uma dúvida, né? Esse semestre a gente está tendo uma disciplina de bioética e a gente vê aí, dentro do ambiente acadêmico mesmo, diversos conflitos éticos que envolvem a medicina, né? E aí eu queria saber se o senhor já passou por algumas situações em que o senhor se viu num conflito interno de decisões a tomar, um questionamento que eu tenho a respeito, por exemplo, transfusão de sangue. Queria saber se o senhor já passou por algumas experiências desse tipo, não necessariamente esse caso específico, mas em dilemas éticos e como o senhor agiu. Olha, eu vou citar um caso aqui bem interessante. Eu fiz uma cirurgia de um paciente, já bem recente, e chegou, foi ferimento por arma de fogo, e ele depois fui chamado na justiça para prestar esclarecimento sobre o atendimento do paciente. E o paciente estava cobrando, eu atendi esse paciente, eles estavam cobrando lá, dizendo que eu tinha feito o atendimento por acidente de moto. Na realidade, o paciente por arma de fogo. O que aconteceu? Ele, não sei por que estava questionando, não sei se ele estava querendo entrar em uma ação do próprio acidentado, do próprio trauma, da bala, ou estava querendo questionar o Estado. Eu não sei o que ele estava querendo, mas eu fui acionado
e tive que prestar esclarecimento de que o ferimento por arma de fogo, eu atendi, e era ferimento por arma de fogo. E eles estavam querendo induzir o advogado, que seria um ferimento por Acidente de moto. acidente de moto. Aí foi um caso bem difícil, mas eu expliquei para ele que até onde me cabia, me coube o atendimento, porque tinha fratura de ombro e fratura de perna. Foi arma de fogo. E o colega que encaminhou de outra região, de outro hospital para mim, tinha sido por arma de fogo. Entendi. O senhor já se deparou com algum episódio como esse, doutor? Onde, com uma questão relacionada a essa, de transfusão de sangue? Porque eu confesso que é um conflito interno que eu tenho quando eu me vejo assim, como profissional, porque é um dilema ético, ao mesmo tempo que a gente realmente tem que respeitar a opção do paciente, né? A gente também fez um juramento, né? O que eu tenho a dizer para vocês é que tem certas religiões que não aceitam a transfusão sanguínea. Então, quando chega o paciente lá grave entre a vida e a morte, a gente respeita a vontade do paciente. Aí você não pode nunca... O paciente é dono de si. Você não pode chegar e dizer, vou fazer isso. Agora, dependendo da situação, se for uma emergência grave, você tem que salvar o doente. A gente só queria ressaltar que a gente respeita todo tipo de crença, né? A opção de cada um, independentemente de qualquer coisa, né? Uma outra dúvida que a gente tem também quando a gente estava conversando aqui, o senhor tem quantos anos de cirurgião geral? Já tem deixa eu ver aqui, 35 anos de cirurgia geral. Tá querendo lhe botar no mau caminho aí, querendo que o senhor revele sua idade. 35 anos de cirurgião. Tem muita experiência para ser Doutor, mostrada. durante esses 35 anos, quais foram os marcos tecnológicos que o senhor viu dentro da cirurgia geral? Dentro da medicina? Olha, Porque deve ter sido muita coisa. Olha, a medicina tem duas fases. A primeira fase é antes da anestesia e a segunda fase é depois da anestesia, depois da analgesia. A medicina antes da anestesia, até o período de 1800, era muito... 1700, era aquela anestesia, não tinha narcoanálise, era só amarrava o paciente, amarrava e fazia cirurgias a céu aberto nos pacientes para tentar salvá-lo. E muitas vezes não salvava porque o paciente você não tinha condição de cirurgia. Morria a maioria dos pacientes. E de 1845 para cá foi que surgiu a narcoanálise. Um dentista conseguiu a proeza de tirar um dente com protóxido de azoto, que é o gás hilariante. Uhum. Aí foi mostrar lá no auditório que tinha tirado aquele dente, o paciente não tinha... Até então ninguém conhecia a analgesia. E a narcoanálise. Aí ele conseguiu tirar o dente, mas o paciente depois ainda gritou. Aí ninguém acreditou nele, porque aquele ali era o pessoal, os cirurgiões, as pessoas que estavam assistindo lá, os médicos, sorriram dele, porque aquilo ali não era uma... Vamos um termo lá. Era uma farsa, não era o real. Mas depois, muito tempo depois, ficou reconhecido que foi a descoberta inicial para a narcoanálise. Esse dentista ficou assim, um pouco constrangido lá, mas depois, com o tempo, descobriram que realmente foi uma grande descoberta. Então, a cirurgia e a medicina tem duas fases, antes e depois. Não, mas a minha pergunta foi mais direcionada durante os seus 35 anos de profissão. O senhor consegue elencar algumas coisas que surgiram durante esses 35 anos? Você disse, rapaz, isso aqui mudou a realidade do paciente? O que está mudando a realidade do paciente é que as cirurgias, antigamente, eram cirurgias muito invasivas. Hoje, não. Estamos convivendo com uma nova era da medicina. A medicina não invasiva, que é a laparoscópica. E com isso, só surgiu a laparoscopia e agora tem a robótica, que é a cirurgia minimamente invasiva com uma alta eficiência. Nós não conseguimos operar como a robótica faz, quer dizer, com destreza e precisão. E outra coisa, como fosse a telemedicina. Se você, o cirurgião, pode estar aqui e operar nos Estados Unidos. Então, é a robótica. A robótica. Então, foi um avanço muito grande. A tendência do conhecimento é nunca parar. Vai estar sempre se aprimorando, sempre melhorando os conhecimentos médicos. E a gente está...
vendo aí, né, o início da inteligência artificial Já tem esse outro sendo também. introduzida dentro da medicina, né? é. Tem um campo. Mas aí ainda deixa ainda é um pouco obscuro ainda, não tem ainda. Eu sei que a robótica já é um futuro. Já é algo. Aqui no Maranhão já tem, acho que mais de Já tem um, né? robótica, já. Mais de um. Tem a robótica na paroscopia, mas o fim agora é a robótica, né? Uhum. Mais aprimorada. É. O senhor já trabalhou em muitos hospitais aqui no estado do Maranhão? O senhor consegue elencar alguns deles? Treinei muito pelo trabalho de socorrão, né, emergência até hoje, concursado, tanto no 1 como no 2. Trabalhei na UTI e atualmente eu estou na fase de afastamento da minha profissão. Já estou me aposentando já. Trazendo esse gancho aí, doutor, a gente estava conversando aqui antes que o senhor agora tem 2 filhos que estão buscando sua profissão e a gente acha que isso deve ser um orgulho para o senhor. O senhor falou até que o Igor no começo não quis, relutou, mas eu acho que ele foi mostrado pelo senhor que a medicina é uma coisa incrível. A gente queria que o senhor demonstrasse esse seu sentimento aí de satisfação com essa escolha. Eu lutei muito antes dele fazer fazer direito e ele arquitetura, fazer medicina, mas aí eles trilharam por outro caminho. Mas depois viram que a ciência acho mais bonita que Deus fez no mundo é a medicina. É salvar vidas, é amenizar sofrimentos. Eu acho que esse é uma das especialidades, uma das profissões mais bonitas que existe no mundo, é a medicina. Que Deus criou. Que coisa boa. Doutor Reginaldo, a gente queria lhe fazer uma pergunta. Nosso bate-papo foi ótimo. A gente está chegando aqui no bloco final do nosso... Nada, faz parte. A gente está chegando no bloco final. Se o senhor pudesse voltar no tempo e o senhor pudesse dar um recado para o Reginaldo, que estava estudando para o vestibular de medicina, que recado seria esse? O que é que o senhor diria para o senhor mesmo? Estudando para vestibular de medicina? Pode não ser relacionado a isso, mas se o senhor pudesse falar consigo mesmo, mandar um recado para o senhor com 18, 19 anos. Eu mandar um recado para mim mesmo. Sim. Reginaldo, nós iríamos trilhar de novo pela medicina, com muito orgulho e com muito prazer. E Deus me protegendo e me guiando nesses caminhos. Que bom. E hoje, que conselhos o senhor daria para os estudantes de medicina, assim como a gente, né, que está iniciando agora nessa jornada? Olha, não existe coisa mais... Eu já disse a vocês, não existe o que há de mais bonito no mundo é o ser humano. É a vida. A vida em plena saúde. Nós não fazemos nada se não tivermos saúde. E para ter saúde e viver um pouco mais, dependemos dos médicos. E vocês são o futuro dessa humanidade. Vocês vão salvar vidas também. Vão continuar esse legado de que a gente vem levando, passando de médico para médico. Não o médico, eu considero médico, não é aquele que estudou medicina só para estar lá e trabalhar. É aquele que tem uma humanização da medicina, é aquele que faz aquilo por amor e por dedicação. Você trilhando nesse sentido, você vai longe. E outra coisa, aquilo que você aprende, se passa. Porque não tem significado nenhum você aprender e não transmitir, não passar para os colegas, novos colegas. Eu passo a vocês que tenham fé, vão com muita vontade, que a medicina é uma ciência milenar, muito bonita. E agradável de ser feita. Você não se cansa. Eu não me canso de trabalhar, não me canso de operar. E quando eu estou no centro cirúrgico operando, eu sinto que eu saio daquele mundo real, passo para o mundo ali, só eu e o paciente, eu tenho que salvar aquela vida. Devolver o paciente aos seus familiares com saúde, com alegria. Isso para mim é prazeroso. Rapaz, é emocionante esse nosso bate-papo, tá podendo desfrutar dessa conversa aqui com uma pessoa tão experiente quanto o senhor, que trilhou um caminho tão bonito, né? É realmente inspirador. Acho que tanto eu quanto a Adonai e quase todo mundo da Liga de Anatomia e Fisiologia, a gente tem uma aproximação muito grande com a área cirúrgica, e o que a gente tem é um sentimento de gratidão muito grande por profissionais como o senhor, que trilharam esse caminho, que firmaram bases sólidas
para essa geração que está vindo aqui, né? Então, muito obrigado por toda a trajetória do senhor e muito obrigado por estar aqui conosco, ter se disponibilizado do seu tempo, né? Foi um grande prazer, foi um bate-papo extremamente enriquecedor. A faculdade, a gente ainda pretende procurar muito o senhor para outras ações da Liga. Eu me sinto, assim, estou muito feliz de ter recebido esse convite da EduFó, do corpo docente e do corpo discente dessa faculdade, e do qual meu filho participa também, Diego Nascimento Gomes, está também trilhando nesse caminho. E é muito bonito ver os filhos seguir um trajeto de ciência, que é a ciência humana, é a ciência da vida. É a vida que você vai salvar, vai amenizar os sofrimentos. Entendi. Muito obrigado, doutor.